Ai, mesmo com o microfone desligado aqui, dá ruim. Deixa eu só abaixar, deixa eu ver aqui. Pronto, resolvido. Estão me ouvindo bem? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto. Pronto. Agora tá bom. Eu tinha que baixar o som do outro note. Gente, boa tarde a todos e todas. Eu vou precisar muito da participação de vocês, porque eu montei uma aula que, na verdade, é um workshop, né? Que eu fiz, já fiz esse workshop em outros lugares, mas eu dei uma adaptada aqui para a disciplina. E eu achei que seria mais interessante do que fazer uma revisão de gramática, porque a gente viu muita coisa, mas eu vou mandar para vocês um material com todos os mapas mentais que eu já tinha feito, que a gente já viu durante o ano, e esse material eu vou mandar, e talvez a gente vai ter mais uma aula, e mais umas brincadeiras aí de gramática, um Kahoot, então que dá para a gente ver mais a questão de gramática normativa, né? Essa parte que é muito regra, muito que você precisa, às vezes, decorar. Agora, o que a gente vai ver hoje é mais o que cai no Enem. Aqui estou falando para vocês, é um tema, né, que é o uso da linguagem verbal e não verbal. A gente sabe que cai muito isso no Enem, para vocês analisarem imagens, fazer comparação da imagem da linguagem que está não verbal com a linguagem verbal. Então, é isso que a gente quer despertar em vocês hoje. Claro, muitos já têm isso despertado, mas é interessante a gente exercitar essa habilidade. E instrumento de ativismo social é um tema que eu escolhi porque eu acho que a gente vive muito isso, o cyberativismo, então é uma coisa que talvez possa ser um tema aí do Enem, e aí vocês já estão preparados, ok? Então, gente, não dá para rolar timidez, porque senão não tem aula. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, lembra que eu já falei para vocês, né, que de linguagens, códigos e suas tecnologias, 33,3% é leitura e interpretação de texto. Então, vocês precisam ter um olhar mais ampliado, ler as entrelinhas, entender o que está ali, sem, às vezes, estar escrito, né, ter esse olhar mais diferenciado. E por isso que eu fiz essa aula baseada mais na questão da interpretação, tá? Gente, não me faça ficar sem... Bom, o que é ativismo social? Eu queria que vocês falassem. O que vocês entendem como ativismo social? Se vocês já escutaram essa palavra, se nunca viu, o que é o ativismo social? A gente está falando de linguagem verbal e não verbal como instrumento de ativismo social, tá? Mas o que é ativismo social? Vocês conseguem falar? Nunca ouviu falar? Tem uma vaga ideia? Aqui é a hora de errar. Não tem errado, né? Aqui é a hora que vocês podem colocar a opinião de vocês, né? Não vai estar sendo avaliado. Não, luta por direitos e igualdades, o Patrick falou, a Jéssica não sabe, mas assim, com base, a Carolina tá bom, mas se vocês tivessem que ter uma alternativa e explicar o que é ativismo social, aí vocês vão usar o que eu sempre falo para vocês desde o começo, usa a etimologia da palavra, a formação da palavra. Ativismo vem do quê? Social, sociedade. Luta por uma causa que ajude a sociedade? Sim, pode ser, mas eu quero ver qual que é o significado da palavra ativismo. Bem, foca no ativismo. Vem de que palavra? Qual que é a raiz da palavra ativismo? Ativo, sim, fazer agir, exatamente. Então, quer dizer, alguém ativo socialmente. Mas esse ativo socialmente com uma finalidade que a gente vai ver. Mas, quer dizer, você já tem que entender. Se você nunca viu o termo, faz aquela divisão, tira o radical e tenta entender o significado. Então, você sabe que se tiver uma das alternativas que está falando de alguém que é ativo, que tem ação, essa alternativa já pode ser deixada como uma das favoritas para ser escolhida. Então, o ativismo é transformação da realidade por meio de uma ação prática. Porque ativismo, a própria palavra já fala, né? Então, na política pode ser uma propaganda que defende ideais, na literatura é o gênero literário, cujo conteúdo é político, a gente tem. Sempre que você escutar ativismo, então a gente tem uma coisa que chama ativismo judiciário. O que é o ativismo judiciário? De certa forma, ele não é visto com bons olhos. Por quê? É quando o juiz, ele não olha a lei e julga conforme ele entende que é o mais correto para a sociedade.
Por mais que isso seja bonito, e né, mas a maioria dos juízes são mais conservadores e não vê que isso é uma coisa legal, esse ativismo judiciário, que é você fugir do que está a lei e ser mais social quando você pensar mais na pessoa, na sociedade, quando você está aplicando ali a lei. Então, muitas vezes o ativismo ele não é visto de uma forma positiva, mas é sempre a questão de ação, né, de agir e de transformação da realidade. Pensa isso, é transformação, nunca o ativismo é parado. Então, essa definição aqui eu achei mais simples, né? Ativismo é ação contínua com foco numa mudança social. Então, sempre vai ter, se é um ativismo social, sempre vai ter ação, né? E vai sempre mudar, é uma mudança que você quer. Você não faz um ativismo para continuar as coisas do jeito que estão. E o cyberativismo? Então, o cyberativismo, ele parece até um pouco contraditório. Por quê? Porque cyber a gente já sabe, cyber de cibernético, dessas coisas, né, online e tal, né, tecnológicas, e ativismo a gente acabou de ver. E a gente tem muitas sátiras, muita crítica sobre o cyberativismo, que seria, porque o ativismo, você vai fazer ações na vida real, né, ações que você vai em passeata, que você vai escrever textos, que você vai na Assembleia Legislativa, você vai nas audiências públicas, então você está fazendo ativismo, você tem uma causa que você está lutando, você vai atuar nessa causa. Agora, o cyberativismo, a pessoa faz essas coisas mais online, ela tem toda essa ação, mas dentro do universo online. E aqui a gente tem a primeira imagem de hoje, que é uma pessoa com um tablet, né, porque não é um grande para o celular ali, e com deitado, vocês estão vendo a imagem aí, eu queria que vocês falassem sobre essa imagem. Se vocês acham que aqui tem uma figura de linguagem, tá? Aqui tem uma questão tem mais que uma figura de linguagem. Sim, ativismo são sempre ações para gerar mudanças. Né, sempre ações, você não faz um ativismo para continuar as coisas do jeito que está, é quando você busca mudanças em qualquer área, pode ser tipo, a mudança na questão de ambiente, meio ambiente, questão de proteção da infância, questão de proteção da mulher, do idoso, então sempre vai ter assim, direitos, né, que as pessoas estão lutando para transformar. Uma ironia, Guilherme está falando, será que tem uma ironia porque ele quer uma mudança e não agir para isso? A Valéria tá falando que faz muito isso na figura, que é fazer nada. Mas será que é nada que ele tá fazendo? Então, assim, ele tá com balançando a baixa corrupção, né, e no celular. Por que existe aí uma ironia? Porque ele quer uma mudança e não age. Então, eu não sei se ele não está agindo, porque ele pode estar agindo, Guilherme, um texto, porque um texto, pode mudar muita coisa, pode estar escrevendo alguma coisa importante, né? A gente não sabe. Mas pode estar agindo virtualmente, sim. Não deixa de ser ação, né? Não diz que essa ação tem que ser. Exatamente, pelo celular ele pode alcançar várias pessoas que, às vezes, fisicamente ele não conseguiria. Exatamente, Patrícia. Mas por que, assim, quem consegue ver outra figura de linguagem aí? Ou outra coisa que chama atenção nessa imagem? Não quero dar spoiler. Vamos lá, faça uma análise. Se fosse esse para você fazer na redação, como que você ia falar? Olha essa imagem. Apesar que ele está deitado. Sim. Essa questão de ele estar deitado é uma questão que contraria o próprio ativismo, né? Você pensa de alguém de ação. Então, essa questão deitado é contraditória, uma antítese também, né? Que você pode analisar aí. Não só uma ironia, mas uma antítese. Porque existe uma contradição. Como é que você está ativo ali deitado, né? Você vê ele está deitado e não é deitado de qualquer forma, está deitado com conforto. Né? Você vê ele em conforto. E essa bandeira aí, ele está agitando uma bandeira para ninguém, né? Porque é uma bandeira que não tem ninguém lá. Paradoxo também, pode ser. Porque ele está agitando uma bandeira para ninguém, né? Ele mesmo só. Então, pode ser isso, paradoxo, antítese, você pode olhar nessa imagem, você pode ver essas coisas. E por mais que ele possa estar agindo virtualmente, fisicamente ele está parado, deitado, confortável, com uma bandeira que não faz sentido algum, porque não tem ninguém olhando essa bandeira. Você não vê telespectadores aí, não tem ninguém. Legal? Muito bem. Vamos para mais uma imagem.
Aqui está falando um pouco do cyberativismo, né? É um termo recente, consiste na utilização da internet por grupos politicamente motivados que buscam difundir informações e reivindicações sem qualquer elemento intermediário. Porque, assim, eles mesmos, às vezes eles têm algum grupo que eles apoiam, mas eles mesmos se reúnem para fazer isso. E com o objetivo de buscar apoio, debandar troca, debater e trocar informações, organizar e mobilizar indivíduos para ações, dentro e fora da rede. Com essas possibilidades, todos podem ser protagonistas de uma causa. Muitas vezes as pessoas se reúnem virtualmente e depois vão para as ruas, mas nem sempre é tantas vezes. Você marca lá uma reunião no Facebook, falam lá 100 mil pessoas que vão comparecer, quando chega lá tem 10, 15 pessoas. Então, não é tão assim, às vezes, o efeito não é tão grande quanto se espera, mas existe sim, às vezes dá certo. E a gente vê cyberativismo super do mal, né? Coisas que as pessoas fazem para derrubar alguém, para cancelar alguém, embora podia ser por uma causa, mas assim, quando a gente vê fake news, né, quando a gente viu aí eleições que foram feitas com base em fake news, então foram pessoas que se reuniram virtualmente e criaram informações falsas, essas informações causaram efeito e colocaram o presidente na república. Então, quer dizer, tem efeito cyberativismo? Tem, claro que tem. Porque a gente sabe que a nossa última eleição foi feita com base em informações vinculadas na internet. Quem acreditava, as pessoas que acreditavam na causa, acreditavam que esse seria um governo melhor, elas se reuniram, muitas nem foram pessoas que acreditavam, foram pessoas contratadas para fazer isso, e a gente já sabe disso hoje. Então, realmente, não vai dizer que não tem efeito, porque tem. A gente elegeu um presidente aqui no país com cyberativismo. Oi, Vitória. Aqui a gente também tem, eu queria que vocês fizessem a análise dessas imagens, se existe alguma... Queria que vocês comparassem a linguagem verbal com a não verbal, tá? O que vocês conseguem enxergar que não está escrito. Eu quero que vocês falem isso, tá bom? Sou ativista de carteirinha, então você é ativista para valer? Ele, sim, passa o dia sentado na carteira protestando. Essa é uma imagem, a primeira imagem. A segunda imagem, né, essa imagem aqui. A segunda tá. O filho já tá na mesa. Agora não posso, mãe, tô participando de uma passeata. E eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês enxergam, não o que está escrito, mas as contradições, o que se espera, o uso da palavra, né? O que vocês veem nessas duas imagens? Gente, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, fique à vontade. Pelo menos vai ser útil para quem for assistir depois também. Que eu não sei se eles têm acesso ao chat. O que vocês veem aí nessa imagem? O que vocês acham com relação ao cyberativismo que a gente está falando? Se essas imagens são favoráveis, são contra? O que elas estão dizendo? Relaciona aí com o cyberativismo. Quero que vocês usem a mente aí para pensar. Não tem errado, gente. No máximo é horizonte indevido. Viajar na maionese. Mas errado não tem. Enquanto vocês estão pensando, vou falar. Eu tenho dois filhos, um de 21 e uma menina de 10. Peraí, aqui, já veio. Na primeira, eu acredito que a mulher pensou que ele fosse uma ativista que fosse para a rua em busca de soluções. Sim, Então, aí, aonde você vê aí a frustração dela, né? Na imagem aqui, quando você vê aqui a cara dela, quando ele fala, sim, eu sento na carteira, só que ele falou carteira, né, na mesa, né, ele quis usar mesa, e ela pensou de carteirinha, que é o modo de falar, né, que é aquele que tá lá, se comparece. Quando fala de carteirinha, é que vai, que faz, que acontece, né, aquele de carteirinha, ele é fã do fulano de carteirinha, vai todos os shows. Então, é nesse sentido. Nesse caso aqui, houve uma frustração da expectativa dela com o uso da palavra. A gente até tem uma questão aqui do uso, a mesma palavra com dois significados diferentes. A diferença de uma para a outra é que está no diminutivo, mas a gente tem aqui na língua portuguesa, você vê, carteirinha e carteira, né? A mesma palavra, só uma diminutiva, outra normal, e a frustração dela na imagem, né? Porque ela realmente quebrou a expectativa dela, porque na cabeça dela, quem fazia isso estava na rua. Acho que as duas questionam essa forma de ativismo, principalmente quando não tem uma postura tão ativa de quem está protestando. A Larissa falou. As duas são críticas, sim, são críticas, as duas que criticam aí o cyberativismo, né? Porque a mãe fica em choque, filho, vem pro jantar, não posso, estou numa passeata, né? Então,
A Gabriela está falando, na segunda, a mãe parece estar espantada com o fato do filho estar no computador e falar que está em uma passeata. Sim, eu também eu vejo essa cara de espanto dela, assim, né? Que, tipo, não faz sentido na cabeça dela, né? É outra geração, vamos dizer, então não faz sentido como você não está na passeata em casa, né? Essa contradição também aí. Tem muito disso, mas por mais que a gente vê, de fato, a gente vê muita crítica com relação ao cyberativismo, porque muitas vezes é usado para o mal, não para o bem, né? Muda o que tá, mas não para o bem. A gente funciona, né? Muitas vezes, porque às vezes, assim, coisas boas, vamos dizer, quando a gente vê alguém lutando para conseguir fundos, né? Vaquinhas online, para causas legais, a gente vê que funciona. Em tempos de pandemia, o cyberativismo foi importante, exatamente. Então, outra visão que a Gabriela está trazendo aqui, porque a gente não podia ir para as ruas, então, realmente não dá para ficar parado, né? Então, existe, então, tudo que vocês têm que entender quando vocês vão fazer uma redação ou responder uma questão, é que tem mais de uma visão sobre aquele assunto. Né? Então, do mesmo jeito que a gente que entende que o cyberativismo é contraditório, não tem como ser ativo ciberneticamente, tem gente que acredita que sim, que faz diferença, e fez diferença na pandemia. Então, a gente viu também muitas pessoas arrecadarem dinheiro, a gente viu muitas ações sociais para arrecadar a cesta básica, porque tinha muita gente passando situação difícil, em situação difícil, então a gente viu muita gente se ajudar com Pix agora, mandava Pix, mandava transferir dinheiro e ajudava as pessoas aí, então eu vi muito isso durante a pandemia, e não deixa de ser um cyberativismo, isso aqui é uma transformação, é uma ação social também. Muito bem. Então, eu queria falar da minha filha, a gente estava assistindo uma série, e falava um pouco da violência, falava sobre a violência contra a mulher, do abuso, né, da violência física, psicológica e tal, sei que para 10 anos é too much, mas eu vou mediando, né, vou falando, e quando se tiver alguma cena que eu entendo que não é adequada, eu já adianto, mas aí elas se reuniam, as mulheres, num grupo, e quando uma falava seu depoimento, elas não batiam palmas, elas faziam assim, não sei fazer direito com as duas mãos. Então, elas não batiam palma. E eu falei assim, por que será que elas fazem esses estralinhos, né? Aí minha filha falou assim, 10 anos, ela falou assim, mãe, é porque elas já viveram violência, e quando você bate palma, dá ideia de pancada, dá ideia de tapa. Então, quando você faz assim, não, é um som mais agradável, para não remeter a imagem da violência. Nossa, eu fiquei tão emocionada, porque assim, faz todo sentido, pode ser que não pensaram nisso quando fizeram isso, mas faz todo sentido você estar no grupo onde tem mulheres que sofreram violência e ele não bater palma, fazer esses estralinhos, né? É um som muito mais agradável. Exatamente, super inteligente, né? Porque a minha filha não. Mas você vê como que a mente, ela teve essa conclusão, por quê? Porque a gente tem que aprender a pensar fora da caixinha, ter esse universo, porque nada é por acaso. Tudo tem sentido. Então, todas as perguntas que vocês forem responder, elas foram bem elaboradas, elas foram pensadas por profissionais, elas não estão ali à toa. Então, que nem aqui você vê a imagem contrariando o que está escrevendo, porque ele acredita que ele é, né, um ativista de carteirinha, porque ele sentou na carteira e está lá. Né? Você vê que existe no semblante dele até um ar de maldade, né, tipo meio hater, assim. Então, quer dizer, tudo você tem que analisar porque faz sentido, não está ali por acaso, tá? Aqui também, né, eu vou ler para vocês, e eu queria também que vocês falassem da imagem e da escrita, tá? Aqui eu vou mostrar, Juan é ativista político e participa de movimentos culturais e faz vários protestos contra o sistema. Victor é defensor dos direitos dos animais, participa dos protestos contra grandes marcas e corporações. Consuelo é feminista, divulga diariamente informações sobre a exploração da mulher em países do Oriente Médio. Até o dia que o Facebook saiu do ar. Daí, ninguém mais se manifestou. O que vocês entendem? O que vocês veem aí? Nessa aqui, crítica, o que vocês veem aí? Vamos lá, gente, eu não quero ficar em silêncio. Acho que essa charge critica o fato das pessoas serem de momentos. Também, sim, Gabriele, faz todo sentido, né? Porque sim, mas tem mais coisas que eu queria que vocês olhassem para a imagem que falam, mas sim, parece que as tirinhas trazem uma visão muito conservadora sobre o ativismo. Também, você pode ter essa visão, Patrick, que é conservador. Porque o ativismo, sim, a gente sabe que funciona o cyberativismo, mas é realmente conservadora e critica, né? Também acho que não dá para ser dessa forma. Mas tem uma coisa entre as imagens, assim, olha, como cada um foi desenhado, cada personagemzinho, o Juan, o Victor e a Consuelo,
né? Que é a questão um ativista prático mesmo. A vestimenta é de quem realmente, você olha assim, que você vai... Eu participo, às vezes, de algumas coisas que eu vou, algumas passeatas, alguns lugares mais assim, e a gente vê o pessoal mais alternativo, mais assim, você olha assim uma pessoa, você já vê, assim, mais ou menos, você já sabe se ela vota no Bolsonaro ou não, você só de olhar a pessoa. Então, você vê se aquela defensor... Então, que o ativista está preso, nesse caso, só usando uma ferramenta. Sim, é um ativismo limitado. Exatamente, é isso mesmo, Larissa, é o estereótipo do ativista da vida real, assim, o ativista, são isso, estereotipados, exatamente, você tem aqui as pessoas bem assim, estereotipados mesmo, total, até um pouco exagerado, né, então você vê assim, que esse pessoal, quando você vê nos lugares, e não quer dizer que existe um uniforme, mas você acaba conhecendo a pessoa que é mais ativista em alguma causa ou não, quando você participa, vai em alguns lugares, você acaba vendo, mas aqui está o estereótipo do ativista da vida real. Né? Exatamente isso, gente, que essa visão. E aí, e a questão do ativismo, por mais que esteja uma crítica, está dizendo que eu sou ativista de Facebook. Então, existe realmente uma visão conservadora que não se pode ser ativista de Facebook, mas não dá para fazer muita coisa você escrevendo, assistindo um vídeo, né, no YouTube, né, eu acho que essa questão de criticar o cyberativismo, você vê como a gente vai formando os argumentos aqui para uma redação, né, essa questão de criticar, às vezes você fala, poxa, você assistiu, às vezes, um vídeo que mudou sua vida com relação ao pensamento de alguma coisa. Então, um vídeo de 10 minutos falando, nossa, nunca tinha pensado isso. Quer dizer, o cara tá dentro da casa dele gravando, mas faz diferença, né? Faz diferença na vida de alguém que vai assistir. É pior do que não fazer nada, né? Mas, realmente, como foi dito, acho que tem uma visão muito conservadora. Tá, gente, agora a gente vai para uma parte não tão engraçada, é mais séria, mas também preciso que vocês participem com relação às imagens. Não sei se vocês lembram dessa situação, acho que foi em 2015, sim. 2015, foi em setembro de 2015, quando estava tendo, quer dizer, ainda tem, tá, gente? Mas tinha muitos barcos que estavam saindo da Síria, né, e acabava afundando, e morriam muitos imigrantes, né? E essa imagem que chocou o mundo, não só essa, tem mais outra, mas essas foram uma das que chocaram o mundo, o menino Ian, Aylan, ele tinha 3 anos, morreu também a mãe dele, acho que o irmão mais velho, dessas travessias, ele morreu afogado, ele foi encontrado no mar Ageu, entre a Turquia e a Grécia lá, né, então ele foi encontrado num lugar onde não tinha guerra, mas o corpo dele foi levado, né, para lá, e aí você viu que a maioria Stella, pronto, a maioria dos jornais na época resolveram publicar essa foto, né, desse policial segurando, você vê mesmo a criança morta, o cuidado, né, o carinho como ele pega, é muito, né, comovente. Então, a maioria dos veículos de imprensa, eles usaram essa imagem para falar, né, dessas mortes e que aconteceu esse naufrágio, dessa tentativa de sair do país, da Síria, que está em guerra até hoje, infelizmente. Mas outros jornais, poucos, divulgaram a imagem desse menino deitado de cabecinha para baixo e na areia, morto, né? E essa imagem chocou o mundo, porque era uma imagem num ambiente de não guerra, num ambiente que não tinha guerra. E uma criança, né? Uma criança. Então, essa imagem chocou, só que muitas pessoas fizeram homenagens, fizeram ativismo mesmo, né, para tentar chamar atenção para essa causa da imigração, porque alguns países da Europa fecham as portas, são totalmente intolerantes a qualquer tipo de imigrantes, outros abrem, mas aí já às vezes é demais, porque tem muitas pessoas morrem, muitas pessoas tentam entrar, e às vezes o país não está economicamente estável para receber tantos imigrantes, então existe aí uma grande polêmica que continua até hoje. Então a base dessa guerra aí é econômica, porque eles vivem num lugar onde tem a Síria tem petróleo e tem gás natural, e também é um caminho favorável para transportar essas coisas, e por isso a guerra, eles não estão preocupados com as vidas, estão preocupados realmente com a questão econômica. E aqui estão 2 imagens que eu queria que vocês, baseada naquela foto que foi a original, né, que esse menininho foi encontrado, eu não quis trazer a original, porque realmente é muito, muito pesada, mas ele foi encontrado morto da situação, né, nessa posição. E aí algumas pessoas, alguns cartunistas, desenhistas, pegaram essas imagens e fizeram várias homenagens. Aí tem dois exemplos de homenagens que foram feitas. E vamos olhar essa aqui, a primeira. O que vocês leem aqui dessa imagem? Sabendo do contexto, né, do que ela foi tirada, o que vocês... qual a leitura que vocês fazem dessa imagem?
da primeira. A Valéria tá falando que eu compartilhei a foto de um desenho dele deitadinho, nem pensei nisso, no anterior mostra o respeito ao menino. Ali o jeito como o soldado carrega o policial realmente mostra muito respeito, muito cuidado, né? Ai, Patrick, você faz isso, eu choro. Ele falou, Patrick, aqui, né, que parece que é um paralelo de onde ele deveria estar e onde ele foi encontrado. Sim, muito linda essa leitura. Tá aí, ó, pra você. Arrasou. Sim, é uma leitura muito linda. Sim, é uma leitura muito possível e linda, mas tem mais coisas que você pode tirar daí, mas com certeza um paralelo, sim. Perfeita leitura, Patrick. Que mais que você tira daí, gente? Gente, né, sabe, tudo, nada tá feio. Olha, quem desenha, quem divulga a imagem é um artista, e um poeta, um artista, e ele nada faz por acaso, né? Então, tudo aí tem um sentido, porque você vê que a imagem é a mesma, né? Então, ele fez realmente o menininho dormindo como se é o lugar onde ele podia estar, e não onde ele foi encontrado. Mas sim, perfeito. Mas tem mais coisas que a gente pode tirar dessa imagem aí. Na segunda os bichos estão chorando, sim. A Valéria pergunta, sim, eles estão tristes, estão como se fosse, tipo, né, no velório, talvez, né? Estão ali com reverência e chorando e tristes. A Sara está dizendo, os animais têm expressões tristes, parece que demonstram mais empatia do que o homem olhando. Exatamente. Perfeito, Sara, arrasou. Isso mesmo. Parece que como se a natureza se comovesse mais do que o próprio humano, né? Como o homem, mas os animais se comovendo mais do que o homem. Muito bem feita essa leitura. Tá vendo, gente, como dá para tirar várias leituras? E é sempre abrindo a mente e você pode desenvolver isso, né? Como a Sara disse, então a gente vê como que hoje a gente tem um desrespeito com os animais, porque a gente também polui os nossos mares, né, jogam coisas que não devia jogar fora, não recicla como devia reciclar, compra demais, né, e aí a gente não respeita também nem os animais, nem os humanos, né, e aí nesse caso os animais estão se rendendo e tristes pela criança ali. A Valéria falou que pensou a mesma coisa que a Sara, que legal. Os animais têm expressão, isso, Agino. Mais alguma leitura? A Gabriele está falando aqui. Pode também fazer uma alusão de que ele merecia viver com tranquilidade, porque na imagem tem uma janela com o céu limpo e um ambiente tranquilo para o menino. Sim, também. E assim, eu acho que talvez, para a gente não prolongar mais essa imagem, mas a gente também tem aqui a questão de que, olha que inteligência dessa pintura. Eu vou fazer a análise da primeira, tá? A cama foi feita no tom marrom, que é o tom da areia, né? Mais ou menos assim, como a areia da praia. Todas as demais coisas estão com tons azuis, como o céu e o mar. Quer dizer, essa questão de não ter mudado, porque ele podia botar outra decoração, mas ele botou tudo azul, né? Como o mar, onde ele morreu, né? Como o céu, que de noite ou de dia também é azul, você vê que tem uma mistura de azul. E aí você tem aqui uma lua com o símbolo da bandeira da Turquia, que é essa meia lua aqui, é o símbolo da bandeira da Turquia, que foi onde ele foi encontrado, né, no mar na Turquia. Então você vê que imagem genial, né? Ela traduziu tudo, né? Como foi falado, era onde ele devia estar, num ambiente seguro, num ambiente de paz, num ambiente acolhedor, né? O azul também é uma cor que significa calma, então tudo aí foi feito para lembrar a imagem real, mas de uma forma mais leve, né? Do que ver de fato uma criança morta no beira da praia. Sim, é muito triste. Eu já chorei muito com essa imagem aqui, que é muito sensível, exatamente. Mas é muito importante para refletir, porque assim, acho que eu quero que vocês desenvolvam isso, sabe? Olhar para uma coisa e ver mais do que está ali, do que as outras pessoas veem. Porque é isso que o Enem quer de vocês, a visão mais ampliada das coisas, né? Mas é isso, essa imagem é muito linda. E por isso que eu não tive coragem de trazer a verdadeira, porque a verdadeira realmente é muito chocante. Foi feito muitos debates a respeito de terem divulgado essa imagem, se valeu a pena ou não. De certa forma, valeu porque motivou essas obras de arte que a gente está vendo, essas imagens tão lindas, e outras mais que fizeram. Eu vi outra homenagem que fizeram o menino mesmo na praia. Sabe aquelas pessoas que fazem bonecos de areia, né? Fez o menino certinho lá e escreveu que era uma vergonha e que a humanidade
tá, que humanidade a gente tinha de fazer naquilo, mas então inspirou muitos artistas, mas na prática, infelizmente até hoje, como a questão é econômica, ainda existe, né, conflito na Síria, ainda existe crise migratória. Mas para refletir, valeu. Não pode deixar embaixo do tapete. Eu acho que a gente tem que falar, né? Por mais que às vezes eu talvez não possa fazer nada, mas uma pessoa que viu isso, se sensibilizou, que de repente é um diplomata, uma coisa assim, pode lutar por essa causa. Então, sempre tem quem possa fazer algo, né? Bom, agora a gente vai ver uma imagem, são duas imagens, e aqui tá falando o meu nome da minha irmã, porque é um projeto que a gente tem de um livro de poesia, aí eu fiz a parte das poesias e minha irmã, eu fiz os poemas e minha irmã fez as ilustrações. A gente queria impactar, o tema é alguns versos pela infância, violações despercebidas aos direitos da criança. A gente queria impactar as pessoas para dizer como as crianças sofrem, não só essas violências, como a gente viu o Aylan passando de falecer, de tentar, que a família tentou ir para um país melhor, para viver, não sair da guerra, mas violências cotidianas que as crianças passam, muitas vezes a gente comete, a gente não vê. Então, eu escrevi esse livro, minha irmã falou, eu quero impactar as pessoas. Então, se não impactar pelas palavras, a gente vai impactar pelas imagens. Aí minha irmã fez as imagens, porque ela é artista, né, ela é formada em artes visuais e arte pedagoga, então eu fiz a escrita, que eu me aventuro aí nas escritas também. E eu quero mostrar para vocês aqui essa primeira imagem. Essa imagem tem um poema. Todas as imagens são 14, eu fiz 14 poemas, ela fez 14 imagens, todas vão remeter a um poema. E eu quero que vocês vejam essa imagem, pensando na infância, porque o tema central é a proteção da infância, né, os direitos violados das crianças, que às vezes a gente não percebe, o que vocês veem nessa imagem? É bem workshop, é bem, né, trabalhar a opinião de vocês. O que vocês veem aí nessa imagem? Tem várias leituras, viu, gente? Pode soltar aí a fala de vocês. Mesmo que seja pela escrita, né? Parece que estou dando aula gravada, que vocês não falam, eu fico deprê, mas tudo bem. Escrevendo já está valendo. O que eu leio aqui e fica gravado. Não precisa ser textão, não, gente. Pode começar com pouco. Não precisa fazer a redação, não. Tá, a Larissa falou assim, que de imediato eu penso na ausência de uma figura parental. Nossa, que chique, Larissa, me arrepiei. Muito bem, perfeito. Perfeito, muito bom. Parece que é algo relacionado à maternidade. O Patrick falou, muito bom, Patrick. Mais, gente. Tem mais uma coisa que eu vejo aí. Essas leituras são tão boas, sabe? Depois que você começa a ler e ver, abre sua mente, sabe? Que nem uma coisa não é só uma coisa só. A Vitória Lorena falou assim, o amor, afeto da mãe com o filho, e do outro lado, como se a criança não soubesse o valor do amor ou carinho da família. Também essa ausência, né? Só um amor de um lado. Isso muito bem, Vitória. Ausência de colo de mãe. Ausência do colo de mão, não, né? De mãe. Acho que a ausência do colo não, porque a mãe tá abraçando o filho ali, né? Mas, assim, um ponto de interrogação parece ser bem simbólico. Porque ele tá com destaque, né? Então, eu escrevi as poesias, os poemas, e dei para minha irmã. E eu falei, você faz a imagem que vier na sua cabeça, né? Foi um trabalho bem legal. Eu falei assim, olha, e eu uso às vezes na sala de aula, né, para as pessoas, eu estou usando aqui essas imagens. Então, eu falei assim, o que vem na sua cabeça quando você escuta esse poema, né? Essa poesia, o que vem na sua cabeça? Então, realmente, você vê um destaque ali para o ponto de interrogação. Muito bem visto. O coração parece que são duas interrogações. Eu também percebi isso. São um coração feito com duas interrogações. Muito bem. As rosas azuis trazem uma impressão de delicadeza e afeto da mãe com a criança. Também, muito bem. Eu vejo, gente, não sei se só eu que vejo isso, mas não sei se minha irmã fez proposital ou foi coincidência, mas não parece a trompa de falópio aqui, tipo útero? Vocês não conseguem ver essa imagem aqui? Parece o formato eu vejo isso, gente, não sei, parece que tá dentro do útero, dentro da barriga. Você acha que eu tô viajando na maionese? Mas eu vejo isso quando eu vejo, parece que tá dentro sei lá, eu vejo a trompa de falópio aqui. Né?
Então, eu vejo isso, gente, eu não sei, ela não pensou nisso quando ela fez, mas saiu isso, cara, tá, parece a trompa de Falópio, assim, a questão que reforça mais a maternidade ali, é, exatamente, eu vejo isso. Então, parece útero, né, então, que coisa, eu vi isso também, mas ela não pensou, ela não fez pensando nisso, mas saiu o formato de um útero, assim, eu vejo isso. Eu, às vezes acho que eu tô viajando, né, porque eu já sei, mas não, tá vendo? Se eu tô viajando, pode ser feito aqui inconsciente, mas o artista tava lá, né, ó, fez essa questão do útero ali, ficou essa formação do útero. E aí eu vou falar, esse poesia que é muito grande, que eu estava bem inspirada, dá umas 3 páginas, eu só trouxe o começo, para vocês verem que vocês estão todos certos, né, do que ela fala, mas eu vou falar o nome e vou ler um pedacinho. Tá aqui. O nome desse poema é Nem o Nome Ele Quer Dar. Então, eu falo da violação do direito à identidade genética, né, quando o pai não registra o filho. Então, que muitos, infelizmente, mais que hoje exista exame de DNA, por mais que tenha a justiça, hoje até quando você não vai no cartório e só coloca o nome da mãe, você recebe depois uma intimação em casa pedindo para identificar quem é o pai, existe toda uma preocupação do judiciário para que os filhos sejam registrados, mas infelizmente até hoje ainda existe muitos pais que não registram os filhos, né? Então, isso é uma violência contra a criança? Porque toda criança tem o direito de saber quem é o seu pai, a sua identidade biológica, e a criança também tem o direito, né, de ter um nome, se ela quiser, né, mas, infelizmente, muitas vezes as mães não querem arrumar briga. Eu tive na minha casa, na minha família, né, na minha parentela, 2 casos de filhos que não foram registrados, né, e eu sou advogada também, né, de professora, e a mãe se recusa, mas a criança, quando crescer, ela vai ter o direito, né, de querer saber quem é o pai e de querer ter essa identidade aí biológica, mas infelizmente ainda existe muitos pais aí que não assumem a paternidade. E isso eu vejo como uma violência contra a criança. Então, eu vou falar um trechinho. Dá para acreditar que século estamos? 21, e ainda tem os fulanos do século passado que acham que o filho fora do casamento é um bastardo. Só vou dizer essa palavra bastardo, eu odeio essa palavra bastardo. Para mim é forte demais, é horrível, né? É uma palavra muito século 18, 19, mas ainda existe, né? Muitas vezes pessoas achavam que bastardo era filhos havidos fora do casamento, mas com a Constituição de 88, é muito pesada essa palavra, mas com a Constituição de 88, todos os filhos são iguais perante a lei. Não existe, sendo filho dentro ou fora do casamento, eles têm os mesmos direitos, tá? Então não existe fulano é bastardo, não existe, porque antigamente tinha esse conceito de que filho fora do casamento era bastardo, não existe mais, tá? Então por isso que isso é uma visão muito retrô, não existe mais. Então, eu vou ler de novo, que eu dei a quebrada aqui, tá? Só que essa bastardo eu coloquei e não gosto, mas é realmente para chocar mesmo. Dá para acreditar que século estamos, 21, e ainda tem uns fulanos do século passado que acham que o filho fora do casamento é um bastardo. Não pensa que ele vai se sentir rejeitado? Ignora que todos os filhos são iguais perante a lei? Que amor é esse que concebe, mas não cede? E o seu filho ou filha é só uma semente que vingou no solo errado? Então, fulano, pai de família que não quer dividir herança, nesse século tem tecnologia, tem um exame chamado DNA. Então, não adianta você dizer que não vai registrar. Pensasse antes de sair semeando, onde não podia plantar. Então, essa é só uma parte, né, do poema, mas é exatamente, eu acho que vocês conseguiram pegar a essência pela imagem, né? Vocês viram que fala realmente da ausência do pai aí, né? Do pai que não quer nem registrar nem o nome ele quer dar, né? Então, muitas vezes a gente vê abandono afetivo, né? As pessoas que às vezes vivem junto, mas não tem carinho, não tem amor. Então, a gente vê a criança que está com o pai e a mãe, mas não tem carinho, tem um abandono afetivo, e a gente tem essa questão da identidade biológica que é negada. Vocês são muito artistas. Nossa, lá em casa, minha filha, quando tá todas as irmãs reunidas, tipo, ninguém ouve ninguém, né? Porque a gritaria, todo mundo querendo falar, mas minha irmã é muito boa. Ela tem um canal no YouTube, ela tem muitos seguidores, e ateliê arte moderna, arte atual, e a minha irmã é ótima. E eu escrevo, mas eu publiquei um livro só e ninguém leu. Não, só as pessoas que eu mando o livro que lê, porque eu não publiquei ainda para divulgar, não fiz divulgação. Obrigada, Sara. Às vezes não existe responsabilidade afetiva. Mando livro para vocês? Mando sim. Gente, eu amo essa imagem. Eu espero que dê para vocês verem bem.
De todas as imagens que ela fez, a que eu mais gosto é essa. E eu queria que ela repasse para vocês essa imagem. Abandono, Patrick falou, tá? Solidão. Tudo bem. Pode falar. Vai botando o que vocês estão sentindo aí. Aprisionamento. Muito bem, Larissa. Gente, cadê minha água? Ninguém errou. Tá todo mundo certo. Vazio. Angústia. Gente, é que não sei se vocês conseguem olhar, mas é uma criança que. Nossa, minha irmã é muito artista, velho. Ela fez a criança não tem boca e também você não consegue ver o sexo, se vocês analisarem. A parte da boca ela está apagada e você não consegue, assim, de olhar e falar é um menino ou uma menina. Você vê que é uma criança. Parece estar presa em algo, alguma coisa assim. Sim. E esse vazio também, essa angústia. Gente, o que eu vou falar para vocês, esse poema que eu eu estava na faculdade ainda, que eu fiz letras também, né? E é uma coisa que eu não conhecia, é um remédio, não sei se você já ouviu falar de Ritalina, já ouviram falar desse remédio? Tem gente que toma isso para poder melhorar a concentração para fazer prova, então é da Ritalina. E é um remédio que é indicado para pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas não necessariamente a pessoa precisa tomar esse remédio, muitas vezes o médico indica. E também o diagnóstico nem é muito certo, porque quando a criança é muito ativa, vai falar TDAH. É igual a criança, fala um monte agora, tá todo mundo com TEA, né, que é transtorno de espectro autista. Então, ela não sabe o que é TEA, eu tenho um transtorno de espectro autista. Então, não sei, não posso falar que tá na moda, mas às vezes nem sei se é isso mesmo que a criança tem. Sua irmã tem perfil, eu amei as artes dela. Sim, minha irmã ela tem um canal que ela faz arte com reciclagem. Ela tá no. Ai, meu Deus, ela tem no YouTube. Eu vou mandar para vocês o canal. Ela tem no YouTube e tem no Instagram. Então, ela ensina a fazer, ela faz muita coisa lá, ela ensina, é professora. Então, ela tem Ateliê Arte Atual, é o nome, né? E o nome dela é Raquel Pontes. Aí depois você pode olhar, que ela ensina a gente. Eu vou falar que era do Brasil, mas é mentira, porque tem gente de Portugal de outros países, até isso que ela nem entende e manda pergunta para ela ensina. Ela tem muita acessibilidade mesmo para desenhar. E eu vou falar agora o poema para vocês. Esse é o que eu botei a capa do livro, eu botei essa, porque eu gosto muito dessa. Não sei se é a mensagem do poema, mas parece que tem alguém controlando os desejos da criança, deixando ela responder. Ai, emocionada, é isso mesmo. É isso mesmo, Gabriela, Gabriela, que lindo. A Gabriela disse assim, ó, vou ler tudo porque eu emocionei aqui, gente, eu sou muito chorona. E nem tô na TPM, né? Eu sou assim. Não sei se é a mensagem do poema. Tá? Gabriela, mas parece que tem alguém controlando os desejos da criança, não deixando ela responder por si, ou escolher o que quer. Gente, eu vou até chorar quando eu ler o poema, porque eu choro com os meus poemas. Mas é isso, você pegou a essência, tá vendo? Sim, a cabeça baixa da sensação de submissão, exatamente. Gente, tá vendo como dá pra gente ler muitas coisas, abrir a mente e ver como a imagem fala muito? Dá muito para ver isso. Eu vou ler o poema agora. E acho que a gente tem um tempinho, eu posso até pegar mais um que eu gosto muito, que eu não botei na apresentação, mas tem aqui nesse computador, pegar a imagem e o poema para vocês, para a gente terminar, tá? Que é um poema que é sobre racismo na infância, e eu acho que vale muito a pena passar para vocês, né? De repertório e também, né, de construção de imagem também. Então, vamos lá. Esse computador que eu tô aqui tá com quanto de bateria? 50 minutos dó. Gente, eu vou ler aqui o poema para vocês. O nome dele chama Infância. Ai, gente, peraí. Senão não se liga. Pronto, vou ter aqui. Chama-se Infância Dopada. Ela queria brincar, mas alguém achou que ela brincava demais. Ela queria aprender, mas alguém achou que ela perguntava demais. Chamou a Rita. A vontade de brincar passou. O desejo de aprender adormeceu. Podia ser transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Podia ser um pedido de atenção. Chamou a Lina, diminuiu a atividade, apagou o brilho, ligou o silêncio, reinou a paz. Que paz é essa? Que deixa as coisas no lugar, não pula no sofá, não pede um olhar. A Rita e a Lina não são meninas,
que possa brincar, nem babás que se possa confiar. São uma possível solução para um mundo de distração, uma borracha que apaga a criança, um remédio que dopa a infância. Eu ainda acho muito lindo isso e muito triste, porque a gente sabe que tem muito isso, né, de gente que dá remédio para criança e aí ela não vira criança, né? Uma professora minha falou que dava aula para uma criança que tomava Ritalina, ela parecia um zumbi dentro da sala de aula, né? E é muito triste, porque tudo isso, eu estou lendo um livro que fala que quando a criança pergunta demais, ela entende que ela está desequilibrada com relação ao adulto, que ela tem uma deficiência que ela precisa aprender. Então, é um sinal de inteligência, ela quer equilibrar o conhecimento dela. Né? Então, por isso que ela pergunta, porque ela quer aprender, ela quer desenvolver. Então, não tem que falar, moleque, você não tem que saber. Claro que tem coisas que, tipo, eu assisti aquele filme lá do Paulinho Gogó, então, assim, ele fala assim, uma gíria, bater virilha, né? A gente que é adulto entende fácil o que é. A menina tem 9 anos e falou, tia, o que é bater virilha? Falei, Dani, é uma gíria. Mas eu não expliquei, porque, é muita conotação sexual que ele já tem esse lado desenvolvido que eu não quero desenvolver ainda mais. Então, eu não falei assim, é uma gíria, e aí ele não perguntou mais, ainda bem, porque eu não queria falar o que é, né? Mas ginástica, né? Fazer ginástica. Então, essas coisas assim que às vezes a criança não entende. É uma palavra que é comum, mas a pessoa usa com conotação sexual. Mas a gente vê que a criança, quando ela está perguntando, quando uma criança que brinca, uma criança que é um adulto esperto, um adulto inteligente, ela está treinando para ser adulto. Porque você vê que ela brinca de casinha, que ela fala, vejo minha mãe brincar, faz coisa, vou fazer também. Então, ela está treinando. A brincadeira é um treinamento. Então, você impedir a criança de brincar, impedir a criança de desenvolver, isso é um abuso, isso é uma violência contra a criança. Muitas vezes a gente faz, porque a gente quer a casa limpa, né? A minha filha aqui, meu Deus do céu, quando meu marido chega e fala assim, nossa, que casa feliz. Eu falei, muito feliz, porque ela não deixa nada no lugar, né? Mas é um sinal de saúde, é um sinal né, de que ela tá brincando, que ela tá criando. Minha filha faz artesanato, ela faz um monte de coisa. Então, às vezes a gente fica meio desesperado de ver tanta coisa fora do lugar, mas é muito melhor do que ver uma criança dentro de uma caixa, né? Você vê que se a gente voltar aqui para a imagem, parece uma caixa mesmo. Quando você olha, parece que ela fez um efeito assim de uma caixa, né? Como uma caixa de remédio, né? A criança presa numa caixa. Agora, eu vou ler assim, só os comentários que eu estava empolgada aqui falando e não li. Eu perdi alguns comentários, vou falar, tá, gente? Porque vocês escrevem, eu peço para escrever e não ler, é muito chato, né? Parece que está preso em algo, alguma coisa. Você viu que vocês faz sentido para vocês a poesia e a imagem, né? Faz mais sentido agora quando vocês viram que vocês fizeram uma leitura muito certa. A cabeça, assim, submissão, porque quando você acaba ficando dominado, né? Então faz todo sentido quando você é medicado, dopado, né? Uma infância dopada. Sim, a cabeça, a Gabriele falou assim, isso é verdade, o excesso de rigidez nas relações familiares reprime o que a criança sente. Sim, muitas crianças reprimidas que são adultos reprimidos. Depois vem um problema maior que é a possível depressão, muito, né? A gente tem depressão na infância, que também é comum, infelizmente. Aí o Patrício falou, meu, que lindo. Minha sobrinha é assim como? Reprimida ou alegre? Em Vitória, Lorena? Ela é um pouco de tudo, assim. Ela é uma E criança assim, bem espoleta. Sexual, tem muita curiosidade sexual. Pode falar, Vitória. Ela é uma criança bem espoleta, assim. Ela é de lua. Peraí, Dias... Vitória, deixa eu ligar o áudio aqui. Não ouvi, só um minutinho. Pode falar. Ela é bem espoleta. Tá. Assim, Mas é muito bom, gente. Criança espoleta é muito bom, muito tem saudável. dias que ela tá bem calminha, assistindo uma televisão com um ursinho, e tem dias que ela pega o colchão e desce as escadas em cima. Saúde. Muito bom. A minha filha já escreveu um livro, gente. Ela é super assim, mas escreveu um livro. Chama-se O Final Feliz para Frankenstein, mas a gente não publicou, a gente só fez uns 10 livros. Amanhã vai dar um de presente para a professora, aniversário da professora dela. Mas ela fez, assim, quer dizer, a gente tem que fazer de tudo para não reprimir a criança, né? Mas também tem que dar limite. Hoje a gente foi numa loja, ela queria comprar todos os bombons do mundo, né? Falei, não, né? Menos. As pessoas esquecem que a criança passa por uma construção de identidade nessa fase, né? Exatamente, a Gabriele falou. Não deixam ela se desenvolver, exatamente. A criança é um ser em desenvolvimento, né? Então a gente não pode podar isso, né? Se você tem uma criança em casa, sendo sobrinha, de primo, que você tem contato, vê que está sendo isso, tenta, né, interferir, tenta ser ativo, né? Nesse caso, realizar uma mudança, uma transformação, impedir que essa criança aí seja podada, seja traumatizada, ou sofra qualquer tipo de violação de direito. Aí aqui tem mais, a Valéria falou que a criança tem muita ligação com o instinto e deixa eu ver aqui, com o instinto e o adulto com a realidade inventada por nós.
Eu não entendi muito, Valéria. Você quer falar mais sobre o que a criança tem uma ligação com o instinto e o adulto uma ligação? Achei tão filosófico, mas se você quiser abrir o microfone e falar, você quer falar, Valéria? Parece que está se protegendo de algo também. Porque se você está fechado, né, talvez se protegendo, né, também dessa ideia. Sim, a Jéssica falou, né, e a Vitória falou assim, como se tentasse se blindar, né. Exatamente. Minha sobrinha, ela estava começando com gatilhos de ansiedade. Então, meu filho também, às vezes eu tenho que trabalhar isso, porque às vezes começa a desenvolver ansiedade muito cedo, então não é fácil. A infância está sujeita a tudo, né? Deixa eu ver aqui. Muita gente esquece que somos humanos, os pais pondo os filhos como remédios. Sim, podando, sim. Eu também acho que é uma forma de podar, porque dá muito trabalho uma criança que tem hiperatividade. Eu tenho um sobrinho que tem hiperatividade. Então, gente do céu, é desgastante, mas assim, ele não toma remédio, não toma. A mãe dele optou por não dar. E eu acho correto. Por mais que a gente fique todos muito exaustos, mas é um menino muito saudável, muito inteligente. Mas essa hiperatividade cansa, não é fácil. Bom, gente, vocês querem... aqui, o Gabriel falou... Gente, deixa eu ler aqui o que a Gabriele falou. Gabriele falou aqui. Gente, caso caia algo sobre proteção da criança esse ano, Rousseau fala que a criança não deve ser tratada como adulta, pois cada fase tem suas particularidades, e isso que se deve trabalhar, o aprendizado e a construção de suas ideias. Exatamente, essa identidade. A criança é um ser em desenvolvimento, a própria Constituição fala isso, tá? Que a criança é um ser em desenvolvimento. Então, a idade, quando a gente vinha na idade medieval, a criança era vista como um mini adulto. Tanto que você tem, na questão da Revolução Industrial, as crianças de 5 anos que trabalhavam nas chaminés, né, limpando chaminés. Então, não existe... As crianças dos orfanatos em Londres, que era horrível, as crianças comiam uma vez por dia, pouco, tinham que trabalhar para... Então, realmente, as crianças eram vistas como mini adultos. Né? E não, a criança é um ser em desenvolvimento, ela está em construção. Então, é muito interessante isso que a Gabriele trouxe, a visão do Rousseau, que é uma visão que prevalece até hoje. A Vitória falou, e a minha irmã não sabia como lidar com isso, então eu tive que ir moldando, porque eu sei como não queria que ela passasse por isso, sempre que dá, eu tô conversando, exatamente, não é fácil, gente, conversando sobre. Sobre o que ela está sentindo. Sim, gente, pergunta para a criança o que a criança está sentindo, isso é muito importante, né? Porque às vezes, que eu falei no poema, às vezes a criança está naquela atividade toda porque ela quer chamar atenção, porque os pais estão no celular, gente. Eu tenho até um poema que fala disso. Então, os pais estão no celular, então, o pai aqui, a mãe no lado, cada um no celular, no tablet, no computador, e a criança lá andando como se fosse invisível pela casa. Então, realmente, a criança precisa, ela quer aprender, ela quer essa atenção, tá? Obrigada, Gabriela, pela dica. Na medida certa, remédios são bem-vindos, né? E a imposição de limites. Assim, tem casos que as crianças precisam tomar remédio, mas quem vai dizer isso é o médico, né? E vai diagnosticar. E eu sugiro nunca passar só no médico, porque às vezes, mais que uma opinião é importante. Porque tem médicos que são mais conservadores, que já vai logo querer mandar remédio. Tem médico que vai ter uma mente mais aberta e vai querer tratar com atividades pedagógicas, que eu acho que é o caminho mais correto. Depende da situação da família, tudo, mas acho que mais com opinião sempre importante. Gente, o que eu tinha para hoje era isso, né? Eu acho que já deu 1 hora, talvez fique mais cansativo se eu for falar mais um poema para vocês, ou se não sei se vocês querem que eu leia mais um, mas aí não está aqui, eu vou pegar. Querem que eu mostre mais uma imagem ou hoje é só? Deixa eu parar de compartilhar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Que a gente acho que já ficou 1 hora. Para a apresentação aqui. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu queria realmente, essa era a intenção, né? Que vocês gostassem. Bom, gente, acho que a gente pode parar a gravação. Depois eu mando para vocês, eu tenho um e-book do meu livro, e aí eu mando para vocês lá nos grupos, tá bom? E acho que pode parar, pode terminar. Obrigada pela participação, vocês foram incríveis, gente. Fiquei muito emocionada com a participação de vocês. Uma pergunta, Cláudia.